Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para continuarmos o assunto inversão de matrizes. Na aula de hoje veremos uma nova forma para calcular a inversão de matrizes utilizando a matriz adjunta. Para isso, nós precisaremos definir a matriz dos cofatores. Vamos começar relembrando a definição de menor do elemento AJ. Então, dada uma matriz quadrada A de elementos AJ, ao eliminarmos a iésima linha e a jésima coluna, nós obtemos uma submatriz resultante. E quando a gente calcula o determinante dessa matriz resultante, a gente tem o que a gente costuma chamar de menor principal ou menor do elemento AJ. E aqui nós vamos denotar por duas barras verticais DJ, o sinal de determinante que já estamos acostumados a utilizar. Vejamos um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Vamos considerar então a matriz quadrada de ordem 3, definida pelos elementos A e J, aqui apresentada. Então, para essa matriz aqui, vamos verificar quem é o menor do elemento A1. Então, para I igual a 1 e J igual a 1, nós suprimimos a linha 1 e a coluna 1, certo? Coluna 1 e linha 1. Então, a gente obtém uma matriz resultante de ordem 2, aqui definida pelos elementos A22 e A23, A32 e A33. Então, a gente calcula o determinante dessa matriz resultante, portanto, o menor do elemento A11 nada mais é que A22, A33 menos A23, A32, ou seja, produto da diagonal principal aqui menos a secundária, onde essa matriz é então obtida suprimindo a primeira coluna e a primeira linha. Por exemplo, para o elemento A22, o menor principal do elemento A22, agora eu vou suprimir a coluna 2 e a linha 2, é então o determinante da submatriz resultante A11, A13, A31, A33, ou seja, fazendo produto da diagonal principal pela diagonal secundária, a gente tem então que o menor do elemento A22 é, na verdade, A12, A33 menos A13, A32. Com esse mesmo raciocínio, é possível determinar todos os menores principais para os 9 elementos da matriz considerada, já que a nossa matriz é uma matriz de ordem 3 por 3, então ela possui 3 vezes 3, 9 elementos. Portanto, é possível calcular 9 menores principais para todos esses elementos. Dado uma matriz quadrada de ordem n, o cofator do elemento AJ, onde AJ é o elemento dessa matriz A, ele é definido então pelos menores principais da matriz, multiplicado pela expressão menos 1 elevado a I mais J, ou seja, o cofator do elemento IJ, definido por CIJ, é menos 1 elevado a I mais J vezes o menor principal DIJ, onde DIJ, então, é obtido pelo determinante ao eliminar a iésima linha, a iésima coluna. Então, se eu consigo calcular um menor principal para cada elemento da matriz, eu consigo calcular um cofator para cada elemento da matriz. Portanto, eu posso pensar em definir uma matriz formada por todos esses cofatores. Então, dada uma matriz A qualquer, a matriz dos cofatores de A, denotada por cof de A, nada mais é que a matriz formada por CIJ, onde cada CIJ é o cofator do elemento AIJ, ou seja, a expressão A menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante do menor de A e J. Então, por exemplo, se considerarmos essa matriz A aqui definida ABC, D, E, F, G, H e I, o cofator de A, a matriz cof de A, desculpa, é definida então por essa matriz aqui, onde cada elemento é o determinante da
matriz resultante suprimindo-se a iésima linha e a iésima coluna, multiplicado pela expressão menos 1 elevado a i mais j. Observem aqui então, quando elimina essa linha, essa coluna, primeira linha, primeira coluna, você tem os elementos e, f, h, i, que aqui aparecem. Então aqui a gente tem linha 1 e coluna 1, então eu vou ter menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 ao quadrado, que é 1. Da mesma forma, eu analiso os demais sinais. Se vocês observarem aqui, a gente tem a relação mais, menos, mais, menos, mais, menos e menos, mais, menos. Ou seja, aquela alternância de sinal que a gente já tinha observado ao calcular o determinante pelos métodos das linhas ou colunas. Então, você já pode colocar diretamente esses sinais aqui. Isso você pode também generalizar para uma matriz de ordem n qualquer. Agora, a gente pode calcular, definir a matriz adjunta. A matriz adjunta nada mais é do que a transposta da matriz dos cofatores. Então, eu tinha aqui na linha 1 o C11, C12, C1n, eu passei aqui para a coluna 1 e assim por diante. Ou seja, a matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, para o nosso exemplo aqui que acabamos de considerar, nós já havíamos calculado a matriz dos cofatores, aqui apresentada. Portanto, realizando a transposta dessa matriz, nós obtemos, então, a adjunta de A. Observem que a linha 1 aqui transformou-se na coluna 1, a linha 2 na coluna 2, a linha 3 na coluna 3. Ou seja, para calcular a adjunta de uma matriz, primeiro eu calculo a matriz dos cofatores, depois eu realizo a transposta. Por exemplo, vamos considerar essa matriz A definida pelos elementos 1, 2, 3, 5, 7, 4 e 2, 1, 3. Então, para calcular a matriz dos cofatores, a gente vai para cada elemento, eliminando a iésima linha e a iésima coluna, calculando o determinante, né? Determinante, não se esquecendo dos sinais, então, mais, menos, menos, mais, menos, mais, que nada mais é do que menos 1 elevado à soma I do índice I da linha com o índice J da coluna, tá? Então, após calcular esses determinantes, por exemplo, esse primeiro, 7 vezes 3, 21, menos 4 vezes 1, 21 menos 4, 17. Por exemplo, esse último, 1 vezes 7, 7, menos 2 vezes 5, 10. Então, 7 menos 10 é menos 3. Ou seja, depois vocês podem conferir ao se calcular todos esses determinantes dessas submatrizes. Fazendo a multiplicação por esses sinais, nós obtivemos então a matriz dos cofatores. Agora, se eu quiser calcular a matriz adjunta da matriz A, dado o que eu faço, basta fazer então a transposta da matriz dos cofatores, ou seja, 17 menos 7 menos 9, que era a primeira linha, passa a ser a primeira coluna, menos 3 menos 3, 3, a segunda linha passa a ser a segunda coluna, menos 13, 11 menos 3, a última, a terceira linha passa a ser a terceira coluna, ou seja, primeiro calculo a matriz dos cofatores, depois eu faço a transposta. Como ficaria para uma matriz de ordem 2? Vamos considerar esse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos calcular primeiro a matriz dos cofatores. Quando a gente elimina a iésima linha e a iésima coluna, na verdade, a gente obtém uma matriz unitária, certo? Portanto, olha, eliminando a linha 1 com a coluna 1, eu obtenho o determinante de 4, que é uma matriz unitária. Eliminando a linha 1 com a linha 1 com a coluna 2, eu obtenho a submatriz 3. Lembre que esse menos 1 aqui é porque é 1 mais 3, menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1. Da mesma forma, eliminando coluna 1 e linha 2, a submatriz resultante é o 2. Aqui eu tenho linha 2, coluna 1, 2 mais 1, 3, então menos 1 ao cubo, vai dar negativo. E por fim, eliminando a linha 2 com a coluna 2, eu obtenho a submatriz 1,
Então, eu tenho aqui 2 mais 2, 4, então eu vou ter menos 1 à quarta, que vai dar positivo. Não se esqueçam, já comentei com vocês, mas para calcular o determinante de uma matriz unitária, basta repetir o número que tem dentro dessa matriz. Ou seja, o determinante da matriz 4, formada só pelo número 4, é o próprio 4. Assim como o determinante de 3 é 3, o determinante de 2 é 2, o determinante de 1 é 1. Fazendo as multiplicações pelos devidos sinais, obtemos então que a matriz dos cofatores da matriz A é 4 menos 3 menos 2 e 1. Então, agora, para calcular a adjunta, a gente faz a transposta. Então, a adjunta de A vai ser a transposta dessa matriz obtida, que nada mais é que a matriz 4 menos 2 menos 3 e 1 aqui em vermelho. Agora, se você observar, faz uma comparação com a adjunta de A para a matriz A inicial. Olha, nós tínhamos aqui na diagonal principal, na matriz A, os números 1 e 4. E aqui na matriz adjunta nós temos 4 e 1, ou seja, houve uma inversão dos elementos da diagonal principal. Já na diagonal secundária, nós tínhamos os elementos 2 e 3. E aqui na adjunta, na diagonal secundária, nós temos os elementos menos 2 e menos 3. Então, olha só, quando você tem uma matriz quadrada de ordem 2, para calcular a adjunta, você pode diretamente inverte a diagonal principal e troca o sinal da diagonal secundária, mantendo os elementos nas mesmas posições. Fica aí uma dica. O que acontece quando a gente faz o produto de A vezes a adjunta ou adjunta vezes A? Vejamos. No nosso exemplo de ordem 3, a gente calculou a matriz adjunta. Vamos realizar esse produto, a adjunta de A vezes A. Então, a gente obtém essa matriz aqui, formada por zeros abaixo da diagonal principal e zeros acima da diagonal secundária, e o número 576 na diagonal principal. Usando as propriedades de multiplicação de elemento por matriz, a gente pode colocar esses 576 para fora e observar que a matriz resultante aqui dentro é a matriz identidade de ordem 3. Ou seja, multiplicar a adjunta de A pela matriz A é o determinante de A vezes a identidade de ordem 3. Será que a mesma coisa acontece com o nosso exemplo de ordem 2? Vejamos. Para o exemplo de ordem 2, a matriz adjunta de A é dada por essa expressão aqui em vermelho. Então, fazendo o produto da adjunta de A pela matriz A, a gente tem a matriz menos 2, 0, 0, menos 2, que colocando o menos 2 em evidência, da mesma forma, a gente tem, então, menos 2 vezes a identidade. Ou seja, para esse exemplo de ordem 2, fazer o produto da adjunta de A vezes a matriz A é igual menos 2 vezes a identidade de ordem 2, onde menos 2 é o determinante da matriz A. Veja bem, 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3, 6, 4 menos 6, menos 2. Então, nada mais é do que o determinante da matriz A. Então, eu destaco aqui que vale sempre a relação. A adjunta de A vezes A sempre vai dar uma matriz em que você tem zeros abaixo da diagonal principal, zeros acima da diagonal principal, e na diagonal principal você tem apenas o determinante da matriz A, ou seja, uma matriz escalar, onde a matriz identidade tem como escalar na diagonal principal o determinante da matriz A. Ou seja, a adjunta de A vezes A dá o determinante vezes a matriz identidade de mesma ordem. A mesma coisa vale para a relação contrária, ou seja, quando eu multiplico A vezes a adjunta, eu também tenho o determinante vezes a identidade. Embora a multiplicação de matrizes não é comutativa, nesse caso, A vezes a adjunta e a adjunta vezes A é comutativo nesse caso. Então, olha só, vale essa expressão, que A vezes a adjunta é igual ao determinante de A vezes a matriz identidade. Quando a gente considera uma matriz inversível, ou seja, para que a matriz seja inversível, que ela admita a inversa, ela precisa ser uma matriz não singular.
Ou seja, o que é uma matriz não singular? Uma matriz cujo determinante é diferente de zero. Então, supondo que a matriz A admite inversa e que, portanto, o seu determinante é diferente de zero, eu posso dividir essa equação de igualdade aqui dos dois lados pelo determinante de A. E aí eu obtenho, então, que A vezes A adjunta vezes 1 sobre o determinante é igual à matriz identidade de ordem N. Agora, lembrando que A menos 1 vezes A ou A vezes menos 1 é a identidade, então eu vou multiplicar A menos 1 dos dois lados dessa relação aqui pelo lado esquerdo, certo? Então, A menos 1 vai aparecer aqui dos dois lados, do lado esquerdo. Eu uso que A menos 1 vezes A dá a identidade e uso que a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Ou seja, a adjunta de A vezes 1 sobre o determinante de A é a inversa de A, ou seja, acabamos de verificar uma nova expressão para o cálculo da inversa de uma matriz. Se a gente fizer o produto pelo outro lado, eu fiz o produto pelo lado direito, mas se eu usar a outra relação, né, multiplicando agora pelo lado direito, agora eu vou usar essa expressão aqui, ó. Então, eu vou multiplicar pelo lado direito a inversa, né? Usar que A vezes A menos 1 é a identidade, que a identidade vezes a matriz dá a própria matriz. Portanto, eu chego na mesma relação. A inversa de A é determinada fazendo 1 sobre o determinante da matriz A vezes a adjunta de A, quando a matriz admite inversa, ou seja, quando o determinante é diferente de zero, certo? Então, a partir de agora, vocês têm mais uma nova ferramenta para calcular a inversa de matrizes, além daquelas que vocês já sabiam, utilizando a aplicação de operações elementares. Então, agora a gente vai usar isso como uma proposição. Toda vez que o determinante da matriz for diferente de zero, você pode calcular, então, o determinante de a inversa de A fazendo 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Para o nosso exemplo, a gente calculou para a matriz A de ordem 3 a sua adjunta, agora calculando o determinante de A, ressalto aqui que é o determinante de A, da matriz original, não da adjunta, não se esqueçam. Então, fazendo o determinante da matriz original, nós temos o determinante igual a menos 24. Portanto, a inversa dessa matriz A é menos 1 sobre menos 24 vezes essa adjunta aqui. Agora só falta multiplicar elemento a elemento, aqui a gente obtém a inversa de A. Vou deixar como exercício para vocês aplicarem o cálculo de inversa utilizando a matriz adjunta para um exemplo de ordem 2 e para um exemplo de ordem 3. Vou deixar um outro exercício aqui bem interessante, veja bem. Vou considerar que você tem a matriz A e você já conhece a matriz dos cofatores. Eu quero que você determine a inversa de A pelo método da adjunta. Então, só basta lembrar que a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores, que já é dada. Então, você calcula o determinante e você tem facilmente, então, o cálculo da inversa. Bom, pessoal, por hoje era só. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!